Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Eu queria começar por falar-lhe do Ministério da Economia. Sr. Primeiro-Ministro, será que encontra alguma razão aceitável para que o seu Governo tenha decidido pagar à Lusoponte o total do preço das portagens que a Lusoponte já tinha cobrado no mês de agosto aos passageiros, a quem passou pela ponte 25 de Abril? Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Francisco Louçã, eu tive conhecimento justamente desse pedido de informação que foi solicitado, creio que por um deputado do Bloco de Esquerda, ao Governo. E nessa medida foi solicitado também pelo Sr. Ministro da Economia a informação necessária para poder responder ao Sr. Deputado. Como o Sr. Deputado sabe, há todos os anos duas razões que motivam a transferência de compensações para a Lusoponte, o que resulta da aplicação de regimes diferentes daqueles que estão inicialmente previstos para a ponte sobre o Tejo alternativa, que possa, por essa via, implicar a necessidade de ajustamentos no contrato com a Lusoponte. Foi uma matéria que deixou de ter correções anuais há bastante tempo. Há uma segunda, que é a que fundamenta o pedido de informação do Sr. Deputado, do Bloco de Esquerda, que tem que ver com o facto de, durante o mês de agosto, não serem praticadas as cobranças das portagens e, por essa via, o Estado precisar de indemnizar a Lusoponte. O que posso dizer ao Sr. Deputado é que, se no ano de 2011 alguma compensação foi atribuída à Lusoponte por essa via, ela não deveria ter ocorrido e deverá ser reposta, evidentemente, caso tenha acontecido. Não tenho, nesta altura, uma informação categórica para dar ao Sr. Deputado, mas tenho esta resposta firme para lhe dar. Se alguma compensação foi atribuída por uma razão que é injustificada, essa situação deverá ser corrigida. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Louçã. Sr. Primeiro-Ministro, eu fico espantado com a falta de informação dentro do Governo. O Sr. Primeiro-Ministro pediu informação ao Ministro da Economia, que pediu informação a alguém. Eu posso lhe dar a cópia do despacho do Secretário Sérgio Silva Monteiro, de 21 de novembro, que determina o pagamento de 4.400.000 euros à Lusoponte, porque a Lusoponte cobrou ao Estado o que já tinha cobrado aos passageiros. Ainda bem que me diz que vai ser devolvido. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, passaram 4 meses. 4 meses, Sr. Primeiro-Ministro. Bem podia ser mais poupado com o dinheiro dos contribuintes. E por isso pergunto-lhe mais. O Sr. Primeiro-Ministro vê também algum motivo para que seja pago ao capital chinês e do Sultanato de Oman, que tem a REN e a EDP, 146 milhões de euros a título de dividendos pagos respeitantes ao ano de 2011 a quem comprou a empresa no ano de 2012? Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado, o que foi transferido para a Lusoponte por despacho e determinação do Sr. Secretário de Estado terá uma justificação de que eu não disponho neste momento. O Sr. Deputado diz que se deve ao facto de indemnizar a Lusoponte por uma ausência de pagamento que não ocorreu. Ora, Sr. Deputado, não leva a mal que eu considere que é necessário que o Sr. Secretário de Estado dê uma explicação ao Ministro da Economia e ao Primeiro-Ministro sobre essa transferência, porque essa razão, com certeza, não pode acontecer. Portanto, Sr. Deputado, eu não sei qual foi a razão que motivou essa transferência, irei apurá-la, na certeza, porém, de que me custa muito a acreditar que tenha sido pela razão paradoxal de compensar a Lusoponte de uma perda que ela não teve. Portanto, Sr. Deputado, se ocorreu uma tal situação abstrusa, ela será corrigida com certeza, Sr. Deputado. Isso pode ter a certeza absoluta. Mas não leva a mal que eu queira aguardar a explicação do Sr. Secretário de Estado
por me surpreender que uma tal situação pudesse ocorrer com esse fundamento. Em segundo lugar, Sr. Deputado, o contrato de venda da participação que a Par Pública detém nas redes energéticas nacionais não está ainda concretizado. Razão pela qual, no âmbito desse contrato, não há lugar, seguramente, a qualquer compensação financeira a quem ainda não detém participação na rede. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro tem um problema com os secretários de Estado. E eu estou aqui para o ajudar, porque se não conhece a justificação do seu secretário de Estado, eu tenho o máximo gosto em oferecer-lhe. O facto é que a Luz ao Ponte cobrou 2 vezes e o Sr. Primeiro-Ministro anunciou aqui, creio que percebemos todos muito bem, que o secretário de Estado tem um pouco mais do que justificações a dar. Talvez tenha um lugar a ser posto em causa. Mas o mesmo direi sobre a questão do capital chinês e do capital do Sultanato de Oman. Sr. Primeiro-Ministro, não sei se se preparou para este debate, mas o facto é que a sua secretária de Estado já veio a este Parlamento dizer que vai pagar em 2012 a quem comprou a REN 36 milhões de euros pelos dividendos respeitantes ao ano 2011, quando não tinham 1 cêntimo na REN. Ou seja, o Estado é a árvore das patacas. O Estado rompe contratos com o 13º mês e com o 14º mês, Sr. Primeiro-Ministro, com que facilidade, com que há vontade, mas alguém lhe quer cobrar o que já cobrou a outros, e o Sr. Primeiro-Ministro, os seus secretários de Estado não têm nada a ver consigo, bem sei, são os seus secretários de Estado, que mãos largas que eles são, que há vontade com que eles estão. E é por isso que a questão do dinheiro é tão importante, porque os portugueses olham para o que se passa nas construções escolares, nas construções hospitalares, nas autoestradas, e percebermos que a árvore das patacas funciona em todo o lado, desregulação absoluta. E por isso, rigor nas contas é tão importante, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro veio aqui criando um suspense para esta reunião. O que é que aconteceu hoje no Conselho de Ministros, depois de episódios tão gratificantes no Conselho de Ministros da semana passada? E por isso mesmo eu vou-lhe perguntar sobre como é que vai usar o dinheiro, visto que desperdiça tanto, e o dinheiro do CREN em particular. O Sr. Primeiro-Ministro tomou hoje uma conclusão. Começar a desmantelar 2 superministérios da Agricultura e da Economia, foi o senhor que os quis assim, agora já não quer, lá saberá porquê. Mas o Sr. Ministro, que está sentado ao seu lado, veio anunciar que havia cortinas de fumo lançadas pela oposição a respeito do que se tinha passado no Conselho de Ministros. Sr. Primeiro-Ministro, no Conselho de Ministros não estavam os tais secretários de Estado, mas quem lá estava eram ministros. Não foi o gato que deu uma informação pública do que se tinha passado no Conselho de Ministros. Alguma coisa bate errado no Governo e é que não se entendem. Mas tenho uma notícia para lhe dar. É que para o país a divisão governamental entre alvaristas e vitoristas não tem nenhuma importância. Nenhuma. Não queremos saber. Não queremos saber. Do que nós queremos saber é de como é que são utilizados os fundos, não para a engenharia financeira, mas para a criação de emprego, para a resposta ao problema que o seu Governo tem acentuado. O Sr. Primeiro-Ministro é o Primeiro-Ministro que criou 120 mil despedimentos, 120 mil novos desempregados desde que tomou posse. E se a sua resposta é estágios em vez de empregos, eu tenho a dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que os estágios não são empregos, mas infelizmente os empregos podem se transformar em estágios e, portanto, destruir a coerência e a resposta que as pessoas precisam, usando bem o dinheiro em vez de o desperdiçar, como ficou tão evidente no debate até agora. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Francisco Louçã. Sr. Deputado, normalmente, quando alguma pergunta não obtém a resposta imediata que poderia merecer, o Primeiro-Ministro confessa com muita facilidade não ser dono de toda a informação. Mas, Sr. Deputado, não ser dono de toda a informação não significa que a sugestão
que os senhores deputados possam fazer sobre situações que foram conhecidas ou por via da comunicação social ou por outras vias, estejam adequadamente informadas nas perguntas que os senhores deputados fazem. Dou-lhe justamente esse exemplo. Enquanto aqui estava o senhor Secretário de Estado dos Transportes e das Obras Públicas, comunicou que a razão por que precisou ser indemnizada a Lusoponte desse valor foi porque a Lusoponte não ficou com o resultado das portagens que foram cobradas durante esse mês, foram retidas pelas Estradas de Portugal. Veja, senhor deputado, como uma situação que é perfeitamente explicável não é, afinal, implicitamente a que o senhor deputado sugeria. Significa isto, portanto, senhor deputado, que, ao contrário do que sugere, há rigor nas contas e não o deve espantar que o Primeiro-Ministro não se precipite, admitindo situações que parecem paradoxais, quando elas partem de gente que sabe o que está a fazer. Podia haver um erro. E se houvesse um erro, senhor deputado, corrigir-se-ia. Terminou o tempo, pelos Sr. Primeiro-Ministro. Não há nenhum erro. Senhora Presidente, eu queria só dizer telegraficamente ao senhor deputado, se me permitir, porque sobre o resto eu presumo que outros senhores deputados possam fazer perguntas que eu tenha a oportunidade de responder, mas dizer apenas que o Governo não iniciou o desmantelamento de qualquer Ministério e também não corrobora nenhuma visão de que o Conselho de Ministros tenha evidenciado uma luta entre, como é que o senhor deputado disse, entre seguidores de ministros. Isso não existe no Governo, senhor deputado. Nem há desmantelamento de ministérios, nem há nenhuma guerra de capelinhas dentro do Governo. E terei a oportunidade de mostrar isso durante este debate. Muito obrigado. O Sr. Deputado Francisco Louçã ainda dispõe de 20 segundos, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, fico satisfeitíssimo por o Sr. Primeiro-Ministro estar online em contato com os membros do seu Governo, mas o Sr. Secretário de Estado não lhe disse a verdade. Porque no texto que ele assinou, que eu tenho aqui, o que diz é que as Estradas de Portugal devem devolver à Lusoponte a indemnização regular do contrato, exceto a portagem cobrada e arrecadada pela Lusoponte na ponte 25 de Abril durante o mês de agosto de 2011. Quem é que cobrou? A Lusoponte. Aqui está, Sr. Primeiro-Ministro. A Lusoponte cobrou, arrecadou, ficou com o dinheiro. O Sr. Secretário de Estado enganou 2 vezes e agora foi a segunda. Permita-me uma palavra só, Sr. Presidente, para deixar registado também, Sr. Primeiro-Ministro, a minha preocupação com a forma como o Governo tem tratado todas estas empresas, nesta facilidade, exceto uma, que é a RTP. E o ataque sistemático para desmantelar a RTP com uma cortina de fumo de mentiras contra uma empresa tutelada para o Governo só para conduzir à sua reprivatização. E eu quero defender aqui todos os serviços públicos, porque eles fazem parte da democracia, fazem parte deste país e fazem parte do nosso futuro. Para uma intervenção